Um pouco sobre a oração, né? Nós vamos para Atos 9. Ontem eu já conversei tanto sobre isso. E é muita gente duvidosa. Ué, por que Deus não respondeu? Por que Deus não falou comigo? E às vezes a gente não está fazendo como Deus quer. Até eu mesmo, eu me policio tanto. No livro de Atos 9, vamos pegar lá no versículo 10. Atos 9, versículo 10. Tudo que você ouve da Bíblia é preciso entender. Cadê a moçada, pastora? A moçada. Não é da noite? Ah, tá. Mas Deus é tudo. Tá. Preste atenção. Achou aí? Atos 9. A partir do versículo 10. Então diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Olha o nome do homem, Ananias. Tá? E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor. Uma coisa que eu quero te mostrar aqui, Jesus não estava fisicamente na frente de Ananias, não. Do jeito que ele falou com Saulo de Tarso, ele falou com Ananias. Aí a pessoa pensa que o Ananias estava cara a cara com Jesus. Não. Essa voz é dentro do coração. É muito sensível isso. Olha só que coisa. Não. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está fazendo o quê? Ele está orando. Um homem que perseguia a obra de Deus, que era um homem perturbado, agora estava orando. E aí? Mas quem ensinou ele a orar? Aí fica claro que ninguém sabe orar como convém. Entendeu? Às vezes você fica procurando, nada a ver. Seja você mesmo. Eu quando oro a Deus, eu não fico, tu és o brilhante, não sei da onde. Não, eu vou na minha simplicidade. Senão parece o feio que quer namorar a menina bonita, né? Então ele começa a dizer que é dono de aeroporto, que tem vários aviões, ele vai caçando um monte de bagulho para ver se enrola a menina. Ô Sheila, Deus te abençoe, Sheila Braz. Então, o Senhor falou, ele está orando, está falando comigo. Aí bem, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver, que o Saulo ficou cego. Mas veja bem, Deus toca o coração de Ananias para visitar o Saulo de Tarso e prepara o Saulo de Tarso para receber Ananias. E Deus fala com você e você não está entendendo. Às vezes o orgulho, a raiva, a mágoa não deixa você ser sensível à voz de Deus. E Deus está falando, perdoa. Isso acontece. Todo mundo peca, todo mundo erra. Um bebeu, outro fumou, outro abortou. Outro falou mal de não sei quem.
Isso não é pecado? O de falar mal do próximo é tão terrível que Deus promete destruir. É o Salmo 101, versículo 5 diz: o que fala mal do seu próximo às escondidas eu destruirei. Olha só, pesado. Ele não falou isso para Judas Iscariotes que roubava ele. Olha quanto é grave o pecado de falar mal de outra pessoa. Então, e respondeu Ananias, é aqui que eu quero chegar com vocês. Olha Ananias querendo ensinar Jesus, esse é que é o problema. E você está falando uma coisa para Deus que Ele já sabe. E Deus fica assim, gente, que isso? Entendeu como é que é? E por isso que nós temos que deixar o Espírito Santo dirigir. Então, no versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Mais ou menos assim, o senhor ainda não ouviu não, né? Por que Deus não sabe, meu irmão? Entende? A gente se acaba de orar e a coisa não acontece, que a gente está indo pelo lado errado. Pedis, mas pedis mal. Não soube falar. O que Deus não sabe? Está tudo, irmão. Eu posso mostrar para Ele o meu desejo. Senhor, eu quero que o Senhor restaure a saúde de fulano, de ciclano. Ó Deus, que ele é safado, ele só sabe que ele é isso, que ele é aquilo. Deus não sabe, irmão. Ontem eu estava nessa conversa lá em casa de noite. Mas, olha o que ele estava fazendo, como se Jesus fosse bobinho. Olha aqui. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha, o senhor estava dormindo, cochilando, o senhor não estava sabendo disso. Oi, irmã. Está entendendo? E aqui tem poder, olha, ele esqueceu do poder de Deus. Olha aqui, ó. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Gente, por alguns segundos ou minutos, Deus deixou de ser Deus para Ananias. O Saulo de Tarso que estava na cabeça dele. Não, esse homem é uma autoridade. Meu irmão, o Senhor tem o fôlego da nossa vida. Você viu Herodes? Herodes morreu sentado na sua cadeira de rei lá, sentado, aí foi fulminado ali mesmo, irmão. Então Deus sabe tudo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Isso é que é perigoso. Então, e disse-lhe, porém, o Senhor, agora olha essa resposta, ele podia ter escapado dessa, né? Olha a resposta que ele teve. Falou, ele é um cagão, ele é isso, ele é aquilo, que faz, acontece. Quer dizer, para Deus dizer assim, então não vai lá orar ele não, fica por aqui. Ele acabou de falar. O Senhor respondeu assim, ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Acabou o assunto. Que vergonha que esse Ananias ficou. Está entendendo?
Então a coisa não é desse jeito. Hoje você persegue uma pessoa, maltrata um cristão, pisa. Você sabe o que está fazendo? Tudo que você está fazendo com essa pessoa, guarda. E você vai passar o dobro. Vai passar o dobro. E a pessoa fica lá igual uma baratinha no cantinho da parede, todo mundo querendo pisar, querendo jogar o veneno. É muito sério. Prova disso foi quando o Senhor disse para Pedro. Pedro chegou numa atitude, tem alguém falando aqui? O Edson. Ô Edson, graça e paz, meu irmão. Deus abençoe. O Pedro chegou numa atitude, dizendo, Senhor, estava brabo ele. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Eu acho que Jesus levou uns segundinhos para responder, ele, 7 vezes? Já que Jesus não disse quantas vezes, 7 vezes. Ele se adiantou, né? Esperando Jesus dizer, 7 vezes está bom. Não. Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sabe quanto dá isso? 490 vezes por dia. Aí é que eu falo assim para Deus, Senhor, se o Senhor falou que o homem tem capacidade de perdoar 490 vezes por dia, ainda mais o Senhor que é Deus. Hein? É ou não é verdade? O homem, que ele disse, vós que sois maus, o homem é mau, mas tem a capacidade de perdoar 490 vezes por dia. Imagina Deus. Imagina Deus. Entendeu? Grave isso, né? Muito grave. E o Ananias, não, esse camarada, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês: quando as coisas estão indo bem, vigia. Quando está indo bem, você está prosperando, você está comendo bem, não está sentindo nada. O Senhor deixou claro para nós que Satanás, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você sabe o que é bramar como leão? Como é que o leão faz? Entendeu? Coisa de bravo. Entendeu? Satanás, ou o diabo, bramar como leão, ele fala como se fosse Jesus. Quem não conhece, Jesus falou comigo hoje, olha, e não é. Deu para você entender isso? Bramar como leão, fala como se fosse Jesus. E você ficar acreditando, não me parou, sou eu que falo contigo, meu servo, não sei o que, você está enganado. Brama como leão. As coisas estão indo bem, você está prosperando, você está comendo, está vestido bem, você está com saúde, e ele está só dando uma voltinha, vendo onde é que ele pode te pegar. Aconteceu um caso comigo, está tudo bem, eu estou tão bem com Deus, irmão. Eu estou bem com Deus, estou. Sabe quando você entende que você está bem com Deus? Quando você não tem força para adulterar. Você está bem com Deus, você não consegue mais.
Quando você não consegue mais tomar uma bebida forte, um calor danado, todo mundo toma uma gelada, mas você prefere uma água. Nem refrigerante, que você sabe que engorda e tal. Então você sente que você está bem com Deus. Quando você não aceita a tristeza, não faz parte da vida de um cristão. A alegria do Senhor. E você sabia que a alegria de Deus na nossa vida é perpétua? Você não tem tempo para ser triste. Então você está bem com Deus. Quando você não consegue ficar com R$1 de ninguém. Sobrou o troco, mas o troco não é meu, é do fulano. Eu não tenho nada e vou ficar sem nada. Até a hora que Deus prover. Nem no agiota você chega. Não, que agiota, empréstimo, não estou fora disso. Você espera no Senhor. E se eu morrer de fome, mas você não está batizado, não está salvo? Está com medo de morrer por quê? Foi aí que aconteceu? Chego em casa, estou sentado lá, muito bem, no meu cantinho lá na mesa. Quando eu olho para a janela do quarto da Letícia, o camarada amassou os ferros da grade da janela, entrou, mas ele só pegou o que ele conhecia, um relógio e um cordão. Bom dia, paz. Aí como é que você fica, irmão? Eu fiquei muito bravo, irmão. Aí filmei a janela, botei no Instagram e tal. Depois aí é que eu digo, quando você está convertido, você está bem com Deus, você ouve a voz do Senhor com tanta facilidade. Ô Francisco, você esqueceu que eu ensinei? Se alguém tomar o que é teu, não torne a pedir? A pessoa que pegou o seu relógio, que pegou o seu cordão, não roubou você, roubou a mim. E onde ele vai esconder dos meus olhos? Falei, amém. Eu perdoei a pessoa, mas e com Deus? Eu estou fora, agora o resto é com Deus. Essa pessoa, coitada, ela não vai ter paz nunca. Porque ela não vai ter coragem de chegar perto de mim e dizer, foi eu que roubei, eu que fiz isso, eu tive uma fraqueza, o demônio me usou. E tem outro, usou uma criança para entrar lá. Porque o buraco que ele fez só dava para passar uma criança. Então ele mandou entrar e correu pelo outro lado da janela do quarto, mostrando aqui, procura aí, deixa eu ver. É isso aí mesmo, pode vir, vem. Mas aí o que eu fiz? Eu perdoei, quer dizer, eu saí do negócio. O senhor ainda está chateado? Não, honestamente não estou. Eu estou falando isso aqui para exemplo. Você, quando está bem com Deus, você tem facilidade de perdoar. Você sabe que o diabo está usando aquela pessoa. Então, o que você vai fazer? Você vai repreender aquele demônio, mandar sair da pessoa, em nome de Jesus, e ele sai. Pegar firme, jejuar, orar, até o demônio sair. Não é escandalizar a pessoa. Até próprio Jesus disse, né? Ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. Toda pessoa que tenta escandalizar um cristão não vai dar bom não, porque é uma promessa de Deus em relação a isso. Entendeu? Eu fiz minha parte, eu perdoei a pessoa. Agora que se vire lá com Deus. Irmão. E se eu não perdoo,
ou ia ficar no mesmo processo da pessoa. Entendeu? Olha, vamos ver aqui. Só quem é de oração aí faz assim, eu sou, pastor. Eu costumo orar a Deus. Ora, né? Então tá. Olha o livro de Marcos. Se você crê que a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, olha aqui o livro de Marcos. Marcos 11. Se você não respeita o que você está lendo, acabou, irmão. Achou? Marcos 11. Olha o versículo 25. Marcos 11, 25. O Martim está falando que está lá no Josuíta. Ali é Santa Cruz já. Deus abençoe, Martins. De vez em quando eu vejo suas lives aí anunciando as coisas. Achou aí, gente? Marcos 11, 25. A sua Bíblia está em letras vermelhas? Tá. Então, são palavras do próprio Jesus. Olha o que ele está falando aqui. E quando estiverdes fazendo o quê? Orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Está vendo isso, irmão? Eu tenho uma coisa contra fulano. No momento da oração, Deus falou assim, você vai ter que perdoar essa pessoa. Porque só de você ter alguma coisa contra a pessoa, você não fez nada a pessoa não te fez. Mas você também está em pecado. Que isso? É o que está vendo aqui, irmão. Olha aqui, ó. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus faça o quê? Vos perdoe as vossas ofensas. Mas fulano que me ofendeu. Mas por você não perdoar, você está ofendendo. Gente, essa é a regra de Deus, não é do pastor Mota, não. Mas se vós não perdoardes, está deixando claro, se você não perdoar, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Aí você está enrolado, você está até sem salvação, para você ter uma ideia. Até salvação você perde. Por falta de quê? De perdão. Aí, mão que essa pessoa me fez, essa pessoa me xingou, mandou para a ponte Rio Niterói. Você foi? Não, está tudo certo. Vou perdoar a pessoa. Entendeu? Igual o camarada lá que pegou lá, roubou o relógio, roubou o cordão. Safado. Pecou feio. E eu estou pecando porque eu disse que ele é um safado. Olha aí. Aí eu falei, senhor, cobra dele. Ele disse, eu vou cobrar de você também, Mota. Foi o caso da mulher adúltera, né? Gente, a mulher foi pega no flagrante da adultério. Sabe o que é um flagrante de adultério? No ato. E ela está lá por cima do cara, ou por baixo do cara, ou sei lá como é que é, no ato. Aí não, ninguém corre. Engraçado que só trouxeram a mulher. O homem ninguém sabe nem o nome dele. Entendeu? Negócio sério, irmão. Ela estava com vento? Já viu alguém adulterar com vento? Por que não trouxeram, cara? Sério isso aí, né? E chegaram lá, Jesus. Eles já tinham cometido um pecado, eles aliviaram o cara e culparam a mulher. E aí? Pegamos no ato, no flagrante do adultério.
E Jesus está lá abaixado, escrevendo lá no chão. Vai ver que estava escrevendo assim: ô geração incrédula, até quando eles vão ser assim, hein? Daqui a pouco Jesus levanta e diz: como é que é o negócio? É mesmo. Ó, e na lei? Aí partiram para a lei. Não mandou Moisés, que quem comete tal ato tem que morrer apedrejado. E é isso mesmo. Vamos lá, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Abaixou e continuou. Todos. A mulher adúltera, irmã. Todos. Todos. Que situação, hein? Daqui a pouco Jesus agachado lá, levantou. Cadê teus acusadores? Irmão, você vê no livro do Apocalipse, já o acusador de vossos irmãos é derrubado. Quem é conhecido como acusador é o diabo. E Jesus perguntou: cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, nem eu te condeno. Eu podia te condenar, nem eu te condeno. Aí a gente vive mal por falta de perdão, irmão. A gente não entende que... O meu avô, por falta de conhecimento, nós tínhamos um cachorro, a gente chamava de piludinho, daquela raça, até era uma febre na época, piquinês. Lembra aquele piquinês, o regaladinho assim? Então, o cachorro ficou danado. E meu avô era um índio, ele era um índio brabo, sabe? Era um caboclo bonitão, mas ele era brabo. E o cachorro mordia até folha de zinco, eu me lembro disso. Aí meu avô foi lá, pegou a enxada e ficou em pé na porta da sala esperando o cachorro aparecer. Quando o cachorro apareceu, mas foi uma só com o olho da enxada na cabeça do cachorro, matou. E sabe por que o cachorro fica assim? Dente inflamado. Por isso que ele quer morder tudo que ele vê, porque dói. Ele não sabe se defender. Ser humano, o cachorro não. Tem que saber. O avô foi matou o cachorro. Pequenininho assim, lindo o cachorro. Entendeu? Então, às vezes, a gente se lasca, porque a gente não compreende a fraqueza do outro. A gente não vê a fraqueza do outro. Eu não posso exigir que você seja igual a mim. É a minha maneira de pensar, de orar, de me dedicar a Deus. Por quê? Não é porque também eu tenho esses anos de evangelho, estou já com mais de 40 anos servindo a Deus. Não vou querer que uma pessoa de 5 anos já esteja já sabendo tudo que eu sei hoje. Né? E tem gente que tem mais de 40 anos que não se converteu, irmão. Tem isso também. Tá? Mas no meu caso, eu só vivo para Deus, irmão. Eu não posso exigir isso de você. Quando você erra, eu vou procurar te consertar. E tem casos que não é nem para dar conselho, é para orar, amarrar o diabo, mandar embora. Entendeu? Fulano está com mania de mexer, de roubar doce na geladeira. Fulano, você não pega mais nada na geladeira. Tudo que você quiser na geladeira, você me pede, tá bom? Cortei a pessoa. Você mexeu, esse é abuso. Proibir. Mas não vou ficar condenando nem acusando. Porque você rouba, porque não, só cortei. Você pensa que Jesus não sabia que Judas mexia na sacolinha?
nas ofertas daqui, que era doada para eles fazerem a obra. Acha que Jesus não sabia? Sabia. Adiantava ele aconselhar Judas? Não. Por isso que ele não aconselhou. Vai ficar por sua conta, Judas. E aonde que ele foi parar? O que aconteceu com Judas? Vai ser doido. E o demônio que mandava ele roubar acabou mandando ele suicidar. Então tem que orar, sabe? Orar, vou orar. Fulano xinga muito, fulano mente muito, fulano isso, fulano aquilo. Eu vou orar, que isso vai ter que sair. E tem coisas que Deus te mostra. Eu vou contar um caso aqui uma vez. Eu tinha um relacionamento antes da Jeane, e eu já estava me preparando para casar. Aí começamos alguns aqui da igreja aqui, foi lá ajudar a botar laje. O Roberto, o Sérgio, com a turma daqui, o Zé lá do Morro, o pai do Marcelo lá da Marisa, do Oferros. Mas Deus começou a me mostrar, eu fiquei horrorizado. Ele, não quero mais isso não. Não quero mais isso. Irmão, larguei casa, ferramenta, não quis mais saber. Eu nunca mais, desde aquele sábado, eu nunca mais, nem fui lá perto para ver como é que aquele está. Eu já tinha me mostrado. Não, estou fora. Vou esperar no Senhor. Esperando, até que Deus me deu a Jeane. Aí namoramos, eu fui olhando os modos dela e tal direitinho. Fui vendo que parecia que ela era mais crente que eu. E eu que batizei ela. Aí eu vi que era de Deus. Falei, então eu vou casar. Aí casei. E já vamos aí para 8 anos de casado. Mas Deus me mostrou. E depois que você casa, já era. É perigoso. Depois que você casa, deixa eu ver aqui, eu estou em Marcos, né? Você já entendeu aqui? E no momento que você estiver orando, você lembrou que tem alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar. Senão você está no pecado igual a pessoa, ou pior que a pessoa. 1 Coríntios capítulo 7. Eu, antes de casar com a Jeane, conversamos muito para saber o que é o casamento. Nada de enrolar ela, porque ela é bonita, ela é isso, ela é aquilo. Não, irmão, nós estamos diante de Deus, a coisa é séria, não pode ter brincadeira. E a pessoa que casa, o homem quando casa, ele casa para ter uma família. Ele casa para ter uma família, tem que esquecer, se ele vive uma vida de cachorrada, ele tem que acabar com isso. Ou então não casa, continua na cachorrada, daqui a pouco fica velhinho sozinho e morre. 1 Coríntios 7, acharam aí? Lá no versículo 38, 1 Coríntios 7, 38. Acharam? Já falei do perdão, agora estou falando aqui da fidelidade. Depois, se Deus quiser que voltar lá no perdão, a gente volta. Eu não venho aqui fazer o que eu quero. Achou aí? Então tá. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor, né? A mulher casada, o que acontece com ela? Está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Tá? Acabou, ela está ligada.
Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja onde o camarada tem que ser de Deus também. Mas de Deus, né? Da igreja não, da igreja tem um monte por aí. O cara que é de Jesus, ele não bate na mulher, ele toma frente. O homem é provedor. O homem não tem que contar com o salário de esposa, não. Ele é provedor. Ele que vai lá e traz feijão nas costas, o arroz, ele é provedor. O homem é isso, irmão. Sabe quando a mulher precisa de mods, a mulher precisa de um perfume, a mulher precisa fazer o cabelo, a mulher precisa tratar dos dentes. Tem mulher aí que casa, ela é aquela maçã que vai para o exterior, né? De alta qualidade. Com 3, 4 meses de casado, misericórdia, irmão. Começa a puxar a calcinha lá do joelho, que o elástico tá amarrado, irmão. Uma peruca debaixo do braço para estar carregando um bode. Jesus, irmão. Escangalhou a mulher toda. Um peito aqui, o outro lá embaixo. Dá para xingar que é uma coisa. E aí? Então, se separar, o que disse o Senhor? Só a morte separa, não é isso? Então, quando separa, alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Eu sou prova disso. Eu separei de Marlene, a mãe da Verônica, eu não tinha conhecimento da verdade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando eu fiquei sabendo a verdade, o pastor Almir Moura deu uma palavra, a gente estava na televisão gravando, e ele deu uma palavra que aquilo ali mexeu comigo de uma tal maneira que eu fui procurar Marlene. Procurei, conversei com ela e a nossa separação foi um caso muito pesado, mas eu não quis olhar para caso pesado não, quis olhar para a verdade, para falar de Deus. Expliquei para ela a situação, ela entendeu, parece que ela estava indo até numa Assembleia de Deus também, para poder as coisas se ajustarem, né? Mas eu estava disposto mesmo. E não sei o que se passou na cabeça dela. Cadê ela? Sua morte separe. E eu sou pregador, eu sou ganhador de almas. Então você pensa em casar, não vai nessa que se não der certo você parar. Não faça isso. Não, pastor, a gente vai ali e divorcia, irmão. Quem assina o divórcio é o juiz. O juiz é um homem, pode ser uma mulher. E o Senhor disse o quê? O que Deus uniu, não mistura as coisas, não. Tem que fazer, orar sério, amarrar o diabo e para esse troço sair. Ou não casa, porque se casar já era. Entendeu isso? Todo o pastor que disser, não, eu não tenho problema no meu casamento, deve ser mentiroso, fala a verdade. De vez em quando o pastor tem uns probleminha com a esposa também. Mas se ele é homem de Deus, ele ora, amarra o diabo sai, o casamento continua normal, irmão. É isso que tem que ser feito. Porque você é de Deus. Você só vai parar de ser perseguido pelo diabo quando você bater as botas. Se morrer, o diabo vai parar de tentar você. Deu para você entender isso? Só quando você morrer, aí ele para de tentar você. E você morto, ou você está dentro da vontade de Deus, ou dentro da vontade do diabo. Quer dizer, ou você foi salvo, ou você está perdido, foi para o inferno. Você morreu no pecado, morreu em santidade, vai para o céu. Então ele está sempre aprontando, porque ele não tem revelação de Deus, não tem intimidade com Deus. Mas o que ele aprendeu, ele não esqueceu, ele só não se submete. O que ele aprendeu.
mas ele sabe onde prejudicar o ser humano. Uma delas é uma casa dividida, mexe na prosperidade. Começa a arranhar a prosperidade. Irmão, é uma dificuldade que você não tem ideia. Aí você vai dizer o quê? O governo está roubando, é o país, e não é. Se você olhar, tem uma brecha ali. Por quê? O Senhor é o meu pastor. Então, irmão, e não adianta você conversar com a pessoa que está sendo usado para te perturbar. Não adianta você conversar, pensando que não, vou sentar com ele vai me entender. Vai não. Se o diabo aceitasse conselho, ele não estava perdido. Você pode estar conversando com uma pessoa que está manifestada, irmão. Um amigo meu foi ter relação com uma mulher. No meio da relação, a mulher disse para ele: para um pouquinho. Aí ele parou. E foi: seu Jesus não vai ficar triste com você, não? Acabou para ele. Me procurou chorando para contar isso. Falei: rapaz, você estava deitado com o diabo, cara. Foi, mas isso aconteceu. Falando para a senhora. Negócio sério. Então, presta atenção. E outra coisa que eu vou te falar, hein? Muita gente está pregando o Evangelho, não com a clareza. Com clareza, são poucos. E muita gente tropeçando na palavra. Um dia diz perdoa, outro dia não, irmão. Logo nós fora. A pessoa sabe o que fala, irmão. O que eu falar para você, eu vou até o fim, porque eu falo pelo que Deus fala comigo. Olha, isso aqui, tal. Então, voltando lá ao assunto da casa, eu disse para a pessoa: acabou. Espero que você conheça alguém e que seja como você, do jeito que você quer, mas eu estou fora. Eu saí antes. Não tem pessoas que me procurem: pastor Mota, por que eu não ouvi o Senhor? Eu falei: eu sei lá. Um dia desse aí teve um empresário aqui conversando comigo, dizendo: rapaz, falando do outro empresário, eu conheci fulano era rico, por que não te ouviu, pastor? Eu falei: também não sei. E aí, como é que está agora? Não, ele está se levantando, voltou, está devagarzinho, está voltando a crescer, mas foi muita coisa que perdeu, irmão. Eu estou te ensinando as coordenadas. Não vai. O diabo implanta um ódio no teu coração, um amargo, irmão, que você agarrar no pescoço, nem trovoada atira. Mas é o diabo. Ontem passou uma reportagem, a Jeane estava me contando, do marido que desconfiava que a mulher espancava o bebê de 2 anos. Aí ele aprontou lá um negócio lá para filmar, né? Irmã, tanto ela batia como chutava, e a criança pedindo socorro, pisava, levantava, jogava no chão. A gente chorou. Aí eu te pergunto: era o Espírito Santo que estava usando essa mulher? Que manifesta na hora, irmão, você não quer saber onde vai pegar. Tem criança cega, que é a mãe que cegou. Eu conheci um menino que morreu assim, ó. Era certinho, ele bonitão. A irmã dele, com acho que 13, 14 anos, manifestou, mordeu ele todinho. Ele ficou aleijado de um braço e uma perna. A mãe trabalhava, deixava ela tomando conta dos meninos, 2 meninos. Um dia ela manifestou e fez isso com o menorzinho. Isso foi em 83,
84, 85, por aí. Então você precisa entender, irmão. Vamos dar uma olhadinha aqui, Evangelho de João. Capítulo 10. Acharam? Assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e assalteador. O que é isso, pastor? Se você vê uma pessoa aqui na terra que não teve mãe, foge. Como é que essa pessoa nasceu sem ter mãe? O único que foi feito sem mãe foi Adão e a Eva. Dali para cá, a Maria, por onde Jesus veio, Maria veio lá da Eva. A Eva foi a raiz da existência do ser humano, porque todos tiveram pela madre dela. Deus, filho dela, e naquela época a filha ia para um tal lugar e tal, e se conhecia, tinha relação. Hoje é diferente. Hoje o irmão não pode ter relação com a irmã, mas se você for olhar direitinho, somos todos irmãos. É igual uma coisa que não é na minha cabeça, é a diferença de sangue. O sangue de Eva veio da onde? Veio de Adão, irmão. E por que o sangue é diferente? Bom, vamos continuar aqui, senão a gente fica maluco. Então, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Pode haver uma diferença no sangue devido ao alimento. Eu sou um homem que eu só como só verdura. O outro já come carne vermelha direto. Então, se você for olhar lá no sangue, lá vai dar uma diferença. Por causa da diferença de vitamina, né? Entendeu? Mas vamos deixar esse assunto para lá. Vamos cuidar da salvação. Então, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas faz o quê? Ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quem é ovelha de Jesus foi chamado pelo nome, irmão. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Foi aonde ele disse: quem me segue não andarão em trevas. Então ele vai na frente, na mão atrás. O que é Jesus ir na frente? Tudo você... A palavra prova isso? Não, então eu não faço. A palavra prova isso, isso eu faço. Isso é Jesus na frente. Tá? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é de Deus. Entendeu? As ovelhas conhecem a voz de Jesus. Mas de modo nenhum seguirão o quê? Aquele pensamento louco, irmão. Vou lá para o sítio, vou tomar umas calibrinas por lá e tal. Meu filho vai fazer aniversário lá não sei aonde, tem uns boi que ficam zanzando lá no meio, eu vou lá pegar um. Deus não aprova isso seu. Você vai roubar boi dos outros lá. E aí? Então você faz coisas que a palavra não te aprova. Vai dar errado. Entendeu? E vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Não vou fazer isso aqui não. Ei, nada de vou fumar nada, vou fazer isso nada. Espera aí, eu estou fora. É isso, irmão. É igual eu pegar
essa capa de celular aqui, por favor, me ajude. Ele vai dizer que eu estou o quê? Ele está maluco, hein? Eu sou filho de Deus vivo. Sou filho de Deus vivo. A porta do céu chama-se Jesus de Nazaré. Se você quer morar no céu, você vai ter que passar pela porta. E para isso você tem que aceitar esse Jesus. Você tem que passar pelas águas. Você vai ter que ter o pastor e ter uma igreja. Agora, a religião não, vai te ensinar e como você quer viver errado, você aceita a religião. A religião não vai te cobrar nada. Mas Jesus não. Jesus ensina umas coisas que, para ser de Jesus, tem que realmente estar decidido ser salvo. É Lucas 6. Deixa aí, já cheguei lá, Lucas 6. Olha o que Jesus te ensina. Vê se você está pronto para essa. Achou? Quando você faz a vontade de Deus, irmão, começa tudo a dar certo. Entendeu? Ei, aquela dor de cabeça não vem mais. E vai dando tudo certo. Mas aquilo que eu falei, o diabo está te rodeando para ver se encontra alguma coisa para te aplicar um ódio, uma mágoa, uma raiva, ou para você roubar, ou para você fazer alguma coisa desonesta, para ele poder tomar o que você conseguiu. Entendeu? Então, o Lucas 6, 27, acharam? Vê se, pelo que você vai ouvir, você vê como você está diante de Deus. Olha aqui, ó. Mas a voz que ouves, não é isso que está aí? Mas a voz que ouve, digo, o quê? Você tem alguma pessoa que você vê que é seu inimigo? Como é que está seu coração com essa pessoa? Olha, pastor, é porque eu não tenho uma arma, senão... Ah, como é que você está, irmão? Está na mão do demônio, irmão. Na mão do demônio. Tem que sair daí. Sai daí. Olha aqui, ó. Chegou a me dar arrepio aqui, ó. Digo, amai a vosso inimigo. Qual é o próximo passo? Poxa, a pessoa te aborrece, a pessoa te tira do sério, mas é para fazer o bem. Você já aborreceu Deus? E você deixou de comer, deixou de beber água, deixou de respirar o oxigênio gratuitamente? Andou pelado? Se você quiser ir para o lago que arde com fogo e enxofre, é um problema seu. Mas Deus continua mostrando para você que Ele é Deus. Você come e bebe todo dia. Agora, uma opção sua: seguir a Jesus ou seguir o outro lado. Amai a vós inimigo, fazer bem quem vos aborrece. Bendizei a quem? Os que vão dizer, a pessoa está largando a lenha em você, irmão, porque vocês não conhecem. Aquilo é um panaca, aquilo não presta, não vale nada. Ih, fulano, ó, fulano foi aqui, mas falou de você, nada, aquilo é gente boa, toda aqui. Tem um camarada que fala mal de mim, irmão, mas de uma tal maneira que quem não me conhece pode até pensar que é verdade. Toda vez que eu encontro, e aí, rapaz, como é que você está? Ô, pastor, Pai do Senhor, meu irmão, tá com saudade de você, rapaz. E aí? E a consciência está limpa. Sabe o que é a consciência? Voz secreta da alma. Eu escuto assim, por aí, é isso mesmo, Mota, é desse jeito. Amém? É isso, irmão. Mas, bem dizer o que vos maldizem e orai por quem? Por quem te calunia, irmão. Você não tem que se sentir ofendido. Vai orar, é isso. Isso que eu faço.
Eu vou orar pela pessoa. Um dia um camarada falou assim, ó, eu vou pegar esse pastor Mota aí, vou dar uma coça nele. Falou, irmão. E a mulher do cara veio e me contou. Eu falei, tadinho, deixa ele vir sim, deixa ele cumprir o desejo dele, cara, senão ele morre de sede. Aí, fui cortar o cabelo. Sentei lá na barbearia. E aí, pastor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu tô sabendo um negócio aí, pastor. Onde eu fui cortar cabelo, só tem lutador de MMA. Irmão, eu ainda fui pedir pelo cara. Aí eles não falam que vai bater não. Eu falei assim, eu vou dar uma massagem nele. Falou desse, eu falei, não, você não vai fazer isso não, cara. Não. Bom, pastor, deixa com a gente. Não, irmão, vocês não vão fazer isso. E o cara sumiu que eu não vi mais. Então, irmão, Deus está vendo tudo. Falou assim mesmo. Pastor, a gente vai dar uma massagem nele. E os caras têm que ver. Os caras são bons mesmo no que faz. Ai, meu Deus do céu. É coisa séria, irmão. E aí a pessoa às vezes vê, pensa que você está sozinho. Não, você está com Deus, irmão. E Deus sabe tudo. Glória a Deus. Então, segue esse conselho aqui, olha. Vamos lá. Amai a vossos inimigos. Você olha para a pessoa, irmão, humanamente falando, não vale um centavo. Um centavo. Sabe o que o diabo quer? Entrar no seu coração. Com o quê? Com ódio. Aí acabou para você. Com ódio, com mágoa, acabou para você. Ó, tinha um caso aqui que eu estava avisando a pessoa, fulano, muda, porque eu sei que isso é ódio, isso vai acabar com você. Muda. Morreu. Eu não queria nem acreditar. Disse, não, peraí. Vocês estão falando fulano? É, pastor, morreu. Eu falei, não acredito. Morreu, pastor. Aí eu fui procurar saber, o enterro vai ser 4 horas hoje, aqui e tal. Morreu de ódio, irmão. Ódio. Agora é recente. Deve ter um mês e pouco. Recente. Ódio mesmo. Toda pessoa que odeia, ela tem um problema sério que qualquer hora não pode botar isso no coração. Tem que pedir a Deus. Você não consegue se livrar do ódio sozinho, não, hein? Senhor, tira isso de mim, eu sou teu. Tira isso de mim, eu não aceito isso não. Eu não aceito isso. Por isso que lá em Mateus 5, o Senhor está falando, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão. E você pode ver que você está bem e a pessoa que te incomoda está detonada. Se você não ajudar, a pessoa afunda. Preste atenção nisso. Você está tranquilo, porque você está você é menina dos olhos de Deus, irmão. Por você estar com o coração como Ele quer. Já aquela pessoa que está te confrontando está do outro lado. E é perigoso para a pessoa. Lá no livro de Daniel, quem morreu? Foi Daniel? Irmão, Daniel, aqueles leões estavam tudo com fome, irmão. E Daniel estava lá no meio dos leões. Uma vez que eu olhava, eu nem sei, sabe? Mas se tivesse uma filmadorazinha, ia ser engraçado, né? Os leões, talvez, junta aí que está frio, vamos aquecer o homem aí, vamos aquecer o homem.
Vai ver até que aconteceu isso. Fizeram uma rodinha, vai ver que botaram o Daniel no meio, ó, pode dormir sossegado. Né? Ó, não bota muito peso em cima dele não, devagar aí, devagar. Mas de manhã tiraram o Daniel. Quando jogaram os homens, irmão, nenhum deles batia no chão. Mulher deles, filho deles, a ver por causa do teu erro, você bota a família toda em jogo. O que aconteceu? Pegava no alto, me esgalhava os ossos assim e comia. Gente, isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Livra-se do ódio, perdoa. Se coloca no lugar da pessoa. Se fosse você, o que você queria que fizesse com você? Tem que pensar nisso. Amém? Eu quando vejo um cara revirando lixo, Jesus, se fosse eu, do que o Senhor me livrou, hein? Entendeu, irmão? É muito fácil a gente julgar alguém. Entendeu? Agora tem coisa que é safadeza. E só sabe a verdade, só não se rende. E quando a pessoa não quer mudar, para finalizar, que hoje eu vou terminar 1h, 2 Tessalonicenses, a pessoa sabe, mas não quer, tá bem, não é bem assim, não. Tá bom, fazer o quê? Foi assim que até mataram o Estevão, né? Que falava a verdade. 2 Tessalonicenses, acharam? O capítulo é 2. Capítulo 2, acharam? O versículo é 11. Está escrito assim: e por isso, não é isso que está aí? Não é isso que está escrito aí? Eita, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam Bom, você está resistindo à verdade, então você vai querer só da mentira. Que coisa, hein? Não adianta vir nenhum verdadeiro falar com você que você não aceita mais. Você estudou muito, sabe tudo. E aí? Versículo 2, para que sejam julgados, versículo 12, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo? Isso é perigoso. Uma hora Deus, você vai até fugir do pastor, irmão. Ih, lá vem ele, negócio de Bíblia, É verdade, porque você já era, você agora só crê na mentira. Qualquer mentiroso vem e fala com você, não, é desse jeito, é assim que tem que ser. Com aquele caso lá, falei a verdade, eu vi que, não, peraí, deixa, quando o demônio apertar, talvez queira, der tempo. É assim. Tem pessoas que você fala, não quer nada, não fala mais. Conta uma piada, irmão. Fala do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, mas você não fala de Jesus. Vai orando. É isso mesmo, é assim que eu falo. Não discuto não, irmão. Não é, pastor? Tá certo. Mas Deus sabe o que eu estou falando, Ele está dentro de mim. Entendeu? Você é doido, irmão. Você vai debater.
Tu lembra a história do burro e da águia? Então, o burro e a águia. O burro dizia que a grama era o quê? Que a grama era azul. E a águia, você está louco, é verde. Nada, que você está ruim das vistas. A grama é azul. Aí foi até o mestre saber. Ô mestre, o burro e a águia. Fala para mim, a águia. Que cor é a grama? Aí o mestre, é azul. O que diz? O mestre está doido. E o burro virou cambalhota. Não falei para você, a grama é azul. E vira cambalhota. Tchau, tchau, chega de conversa. Aí foi embora. Aí a águia, peraí, mestre. A grama é azul? Ele disse, não. A grama é verde. Ué, mas por que o senhor falou para ele que a grama é azul? Porque com burro não se discute, filha. E aí? Irmão, vai orar, está tudo certo. Amém? Desse jeito. Glória a Deus. Dia 20, acho que é dia 20 ou 22, que vai ter um culto só de mulher lá em Belfor Roxo. Só de mulher, hein? Dia 20, né? Só de mulher. E a pregadora desse culto vai ser a irmã Carmen. A irmã Carmen. Essa mulher tem uma experiência lá de vida e as mulheres precisam ouvir isso em relação ao marido, entendeu? Aí vai ter esse culto lá e vai ser bom. E cada mulher vai ter sua oportunidade lá. Então eu que fosse vocês, eu iria para esse culto, em nome de Jesus. E agora, o segundo domingo desse mês de setembro, a igreja, esse ministério está fazendo 28 anos. Aqui já aconteceu, foi coisa, irmão. Muito milagre mesmo. Tá? E muita encrenca também. E aí eu estou pedindo às pessoas para trazer um pratinho de alguma coisa, um frango assado. Eu pego um pombo desse aí, que tem muito pombo, para trazer para cá, para a gente tomar um café de manhã aqui, comemorar. E parece que estão querendo fazer um bolo aí, um bolo para de manhã, um bolo para de noite, um negócio. Eu acho que merece. É dia 14. Acho que merece. Eu particularmente, quando olho para esse ministério, eu me orgulho, sabia? Porque me ajudou muito. Tem me ajudado. Deus tem feito comigo aqui. Não estou falando de dinheiro, não. Eu não tenho um filho na marginalidade. Não tenho uma filha na prostituição. Casei direitinho, estou criando já outra filha. E Deus me deu ovelhas que me amam de verdade, sabe? Gostam de ouvir a palavra. Eu acho que isso é tudo, né? Amigos, irmãos, filhos na fé. Muito bom. Então eu acho que eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Entendeu? E alguns que me levam a orar. Esses, então, são meus amigos mesmo. Se não fosse eles, acho que eu ia achar que eu não precisava orar. Aquelas pessoas que às vezes te tiram do sério, você tem que louvar a Deus por elas, porque elas te levam a orar a Deus. Entendeu? Aí você está orando tão pouco que surgiu aquilo ali para você orar mais. Ir no monte, jejuar, é um tapa que você acorda e instantinho você vira cristão de verdade. E glória a Deus. Amém? Se vocês trouxeram dízimo, oferta do Senhor, e aproveita, vem aqui para frente para a gente orar junto aqui, em nome de Jesus. Gente, eu sei que o que vocês aprenderam, vocês não vão esquecer, porque está na Bíblia.
Se você esquecer alguma coisinha, você abre a Bíblia que você vai achar o que você ouviu aqui hoje. E glória a Deus. Né, minha irmãzinha? Deus te abençoe. Estou bem, querida. Senhora? Tá bom, querida. Deus abençoe. É desse jeito, né, seu Biraci? Às vezes a gente vai, não. Às vezes a gente vai num pique, irmão, depois que a gente vai ver que o pique está errado. É para lutar de outro jeito. Eu passei por um negocinho esses dias. Foi de ontem para ontem. Aí eu, quer saber de uma coisa? Pera aí. Distrair, eu sumi, fiquei sozinho com Deus. Aí invoquei o nome do Senhor de noite. Falei, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu sou teu prisioneiro, isso não pode estar acontecendo. E orei, e o Senhor me deu poder sobre o diabo, vou usar esse poder agora, e tal, amarrei o diabo, mandei embora. Irmão, nem parece que aquilo estava acontecendo. O diabo quer que a gente fique calado. Ele quer que você age do seu jeito vai dar ruim, irmão. Só agir do seu jeito é mais um na cadeia, ou mais um doente, ou mais um que se suicida. Não, tem que orar, não suja o coração, não faça isso. Ajuda a limpar quem se sujou. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu louvo ao Senhor por esta manhã, que manhã brilhosa, que manhã de ensinamento, que manhã de alerta. Como eu glorifico ao teu nome, Pai. Nós precisávamos de ouvir tudo isso. Precisávamos, ó Deus, desse puxão de orelha, dessa alerta divina. E eu peço a Ti, Senhor, todos que ouviram a palavra, está bem essa pessoa. E eu não sei, Pai, o que essa pessoa veio sentindo para cá. Não sei o que essa pessoa está passando em casa. E eu te peço, lembra quando o Senhor disse para Pedro, se eu quisesse, eu oraria o meu Pai e mandaria mais de 12 legiões de anjos. Pai, mas eu quero. Manda aí essas 12 legiões de anjos fiscalizar a casa desses membros, com a espada desembainhada de poder, botando para correr tudo que é capiroto, tudo que é problema dentro daquela casa, até aquela pessoa, meu Deus, que parece irredutível, aquela pessoa que parece que nunca vai mudar. Pai, se Saulo de Tarso mudou, se o gadareno mudou, aquela pessoa também muda. Se o Senhor chamou o morto ressuscitou, e não foi um nem dois, foi mais. Então, o Senhor pode mudar tudo, eu creio assim. E por isso, eu uso o seu poder e digo, diabo, eu estou rindo da sua cara. Você acabou de perder de novo. Você foi descoberto, você está derrotado. Jesus já te venceu há mais de 2.000 anos. Para com esse negócio de querer falar alto, falar grosso, que você é. Coitado de você, você está fuzilado, acabado, julgado, derrotado e perdeu mesmo. E tem mais, sai de dentro da casa dessa pessoa. Você ia ter essa paz dos anjos, você fez trair a confiança de Deus. Sai de lá agora. Leva tudo que é seu e não toque mais nessas pessoas, nem na casa delas, nem no casamento delas, nem nos filhos delas, nem na prosperidade delas, na saúde. Vai embora com tudo que é seu e não volta mais. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu estou abençoando esse povo e tudo é para a tua glória, Pai. Eu os abençoo e, em concordância com a sua palavra, eu os declaro curados, libertos, em nome de Jesus. Agora, Pai, eu quero que o Senhor transforme esse líquido no teu sangue, onde corações serão lavados. Sangue é vida, e quando eles mergulharem ali o coração, onde a pessoa estiver, ela será liberta, em nome de Jesus.
E Deus recebe também a fidelidade do teu povo, que é os dízimos, ofertas trazidas à sua casa, é a sinceridade deles. O Senhor mesmo falou no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 30, os que me honram, eu honrarei. Então, que cada pessoa seja honrada em nome de Jesus. Em seguida, tome em suas mãos esse povo, ó Deus, cobre com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém? Glória a Deus. É desse jeito, gente. Está escrito, não tem como apagar, foi Deus que falou, agora a decisão é nossa. Né, Guará? Deus abençoe, obrigado, Guaraciara. Olha, Deus abençoe a cada um de vocês. Adair, meu amigo, olha, a Empim de Tinguá é ali antes da linha, tá? A Empim de Tinguá, é 10 minutos no fogo, irmão. Estou falando sério, é 10 minutos no fogo. Eu comprou lá? Ali, ó. Antes de atravessar a linha aqui na Luiz de Lemos, você vai olhar à sua direita, você vai ver uma barraquinha lá, a Empim de Tinguá. Pode ir lá, eu garanto para você. Eu compro. De vez em quando, vê 2 quilos aí. 2, 3 quilos, e vamos que vamos. Deus abençoe, fique na paz.